Vamos lá. Vamos lá? Pois é. Então vamos embora. Vamos embora, que senão a gente vai perder muito tempo aqui. Bem, primeira coisa, né? A gente quer desejar um feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães. Vocês, mamães que estão aí assistindo, parabéns para vocês. Um abraço, um beijo muito grande. O dia de vocês hoje seja abençoado. Vai ser um Dia das Mães meio atípico, né? Por conta dessa questão da quarentena. Mas feliz Dia das Mães a si mesmo, né? Bom dia, Zenilda. Paz, minha linda. Bom dia. E Deus abençoe vocês, todas as mamães. Hoje, eu confesso que eu estava receosa de trazer esse assunto, porque eu temi pelos homens da nossa igreja. Mas eu pensei e não falei que eu queria trazer esse assunto que a gente ia trazer hoje. E aí o Franklin falou, por que você não fala disso? E era exatamente o que eu tinha pensado. Então eu falei, bom, então é para trazer esse assunto. E eu acredito que, de alguma forma, os homens também serão abençoados com esse estudo de hoje. Uma coisa muito breve, tranquila, né? Só pra gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Bom dia, Cláudio Almeida. Rafael Moura, bom dia. Vamos lá. Eu tô na espera, ou seja... Vamos lá, né? Agora enjoou. Vamos lá, vamos começar, tá, gente? Então, o nosso tema de hoje é Maria. Nós vamos falar de Maria, tá? A gente não vai ensinar vocês a adorar a Maria, não. Essa mãe. Não, a mãe Maria, não. Mas a gente vai falar dela, né? Eu não sei se vocês já observaram, mas a igreja cristã evangélica fala pouquíssimo de Maria, né? A gente não tem hábito de falar muito de Maria, não. E a gente pensou em trazer esse tema não só por ser Maria, mas por ser questão do Dia das Mães, obviamente. Mas existe algumas particularidades na vida de Maria que servem pra gente pro ensinamento, pro nosso ensinamento também, né? Uhum. Sejamos mães ou não, homem ou mulher, tanto faz, tá? Então, a gente vai começar a falar de Maria. Teve um período, acho que muito, muito longo, que a igreja evangélica demonizou muito Maria, né? Pela questão da adoração à figura de Maria em outras religiões. Isso, por um lado, foi... Bom dia, pastor Rodrigo. Isso, por outro lado, foi uma questão... Pô, que está com cara de sono. Caraca. Imagina, rua, a correria que já fui aqui hoje de manhã, pastor Rodrigo, por isso essa carinha de sono. Então, o que acontece? Essa questão de Maria, gente, a gente pouco falou. Eu tenho até um testemunho sobre isso. Eu trabalho com muitas pessoas que são de outras religiões. E no Dia das Mães do ano passado, uma moça, uma pessoa que trabalha comigo, me perguntou sobre Maria, que ela sabe que eu sou cristã evangélica. Ela perguntou, qual é o problema de vocês com Maria? Ela me fez essa pergunta. Qual o problema de vocês com Maria? Eu falei assim, problema nenhum. Ela, mas vocês não gostam de Maria. Eu falei, não é que a gente não gosta de Maria. Aí eu expliquei ela, falei, você tem razão até de pensar assim, porque durante muitos anos a igreja evangélica demonizou muito Maria, né? E a impressão que a igreja evangélica infelizmente passou para as pessoas é que a gente odeia Maria. Mas não é isso, isso não é verdade. Se isso não é verdade, então por que vocês não dão a importância que a gente dá para Maria? Eu falei assim, hoje em dia a gente começou a entender que Maria é uma figura muito, muito, muito importante no projeto de Deus de salvação da humanidade, né? Mas a gente não eleva Maria a um patamar de divindade. Maria, ela não é para nós, ela não chega ao nível de patamar de Deus, ela não é Deus, né? Então a gente entende hoje a importância que ela teve, porém a gente não eleva ela a um patamar de ser adorada como um Deus. E aí ela entendeu o que eu falei, menos mal, né? Ela pode não ter aceitado, mas ela entendeu o que eu quis dizer,
Né? Então eu falei para ela, por isso que a gente não ora para Maria, por isso que a gente não faz culto para Maria, porque para nós a gente só cultua a Deus, a gente só adora a Deus, e Maria foi humana como nós, né? Ela foi um ser humano abençoado por Deus, agraciada, mas era um ser humano. E aí ela não falou mais nada, né? E eu espero ter acabado com essa dúvida dela de que ela achava que a gente, enquanto cristã evangélica, a gente odiava Maria. Na cabeça dela, a gente odiava. Eu falei, não, a gente não odeia Maria, né? E aí eu tentei explicar ela dessa forma. E depois, quando eu comecei a olhar esse estudo, eu pensei justamente nisso. A gente pouco fala de Maria, né? Se a gente for falar hoje do tema Dia das Mães, falar de alguma mulher da Bíblia, a gente vai falar de Esther, a gente vai falar de Ruth com a sogra, né? De Débora, vai falar de Sara, vai falar de Ana, né? Que queria ser mãe e não podia, e depois Deus abençoou. Mas a gente nunca vai falar de Maria. Infelizmente a gente tem essa ressalva, né? Então a gente vai falar um pouquinho dela hoje. A grande questão que ficou muito marcada aquela situação da idolatria. Né? A gente sempre, quando olha para essas coisas assim, sobre idolatria, a gente pensa logo em Maria, que eu não sei o que. Quando fala em Maria, já pensa em Virgem Maria, em Santa Maria, Mãe de Deus, né? Rogai por nós, aquela situação toda. E isso muitas vezes nos afasta. Né? Então você já pensa duas vezes em falar sobre Maria dessa forma. E Maria ficou como Maria ficou como ícone da Igreja Católica. Por ela ser o ícone da Igreja Católica, ela acaba sendo um pouco desprezada pela Igreja Evangélica. Mas o papel de Maria foi um dos mais importantes da Bíblia, gente. Exatamente. A gente não pode desprezar isso. Exatamente. Né? E aquilo, como as coisas sempre são deturpadas, a gente sempre comenta um pouco sobre isso. Assim como a lua, as estrelas, o sol, a gente não consegue olhar isso como sinais. Porque a gente olha isso, a gente já pensa logo em astrologia. E quando o Senhor, criou esses luminares, criou esses luminares para quê? Para serem colocados como sinais para a gente. Só que nós não olhamos. Porque a gente tem esse receio, sabe? E Maria é a mesma coisa. A gente tem esse receio com Maria por causa disso. Verdade. Principalmente por causa dessa questão da idolatria. Bom dia, Diogo Marinho. Bom dia, Evaristo. Vamos lá. Quem foi essa mulher, né? Maria. Maria, na época que ela era judia, né? Ela era da linhagem da tribo de Judá, né? Então Jesus veio de uma linhagem que era da tribo de Judá. Maria e José, né? Os dois pertenciam à mesma linhagem, tá? Então eram judeus. Ela era virgem quando foi escolhida para ser a mulher que iria dar a luz ao Salvador. Porém, ela era desposada com José. Era noiva, né? Era noiva de José. Estava prometida em casamento a José. E ela foi contatada por um anjo do Senhor para que ela concebesse Jesus, né? E o interessante dessa história é que a gente pensa, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em Jesus já grande, né? Tudo que o Evangelho fala, dele pregando, curando, libertando, andando para lá e para cá, e no fim das contas morrendo para nos salvar. Mas a gente nunca pensa, até porque a Bíblia também não dá muito detalhe sobre isso, sobre o Jesus criança, o Jesus menino, né? Porque com certeza Maria foi uma peça fundamental na educação de Jesus. Na criação dele, isso. Tanto ela quanto José. Né? Então, o cuidado físico, né, que toda mãe tem que ter com seu filho, né, o cuidado espiritual, nesse caso também, né, porque os pais tinham que passar esse legado, né, da educação espiritual para os filhos, e as tradições judaicas, tudo isso foi passado para Jesus por eles que eram pais, né? Porque Jesus foi criança. E criança é um ser indefeso, né? Então, ela e José tinham um papel muito importante. E ela, então, nem se fala. Afinal, além de ter gerado Jesus, ela foi o seio que amamentou Jesus, né? Ela foi aquela que cuidou dele, foi a que acordou de madrugada, né? Foi ela. Então, como não perceber que essa mulher também foi importante nesse processo, né? Bendita sois vós. É verdade. E tanto que curioso é que depois ela se torna seguidora dele, do próprio filho, né? Quando ela descobre que ela estava grávida,
Ela era uma jovem que morava na cidade de Nazaré, né, na região da Galileia. Estava noiva de José, ainda não tinha casado, né? E um anjo, que foi o anjo Gabriel, que encontrou Maria e disse que ela era muito abençoada, né? Que ela era agraciada, ou seja, Deus tinha achado graça nela para que ela viesse a conceber Jesus. E explicou para ela como é que seria esse processo, que seria pela ação do Espírito Santo, né? E tudo mais. E antes dela dizer sim ou não, o anjo explicou tudo como seria, né? E aí coube a Maria decidir se ela seria esse ventre que acolheria o Salvador ou não. Percebe? Foi uma escolha pessoal, né? Deus não chegou para Maria e disse: você vai carregar o Salvador no seu ventre. Não. Contou o que era, o que seria e perguntou a ela, né? E ela ficou a cabo dela decidir se ela ia fazer isso ou não. Se ela ia se deixar ser usada por Deus ou não. Né? Isso é interessante, porque mostra para nós como Deus, quando Deus tem um grande projeto para a nossa vida, né? Seja ele qual for, sempre vai depender da nossa escolha. Seja o projeto que for, nunca vai depender somente do que Deus quer fazer. Porque o homem ele precisa estar ciente e querendo que aquilo ocorra. Né? Precisa haver um consentimento humano para que isso aconteça. Então, os projetos muito grandes que Deus precisa contar com o ser humano para aquilo, que Deus quer contar com o ser humano, é necessário que o ser humano diga sim. Né? E foi o que aconteceu com Maria. Ela poderia ter dito não, mas ela disse sim. Tá bom? Tem até uma anotação que eu fiz aqui, diz o seguinte. Acredita-se. Isso. Acredita-se que Maria foi desposada por José na adolescência entre 14 e 17 anos, tá? Porque naquela época a gente sabe que as jovens, né, casavam muito cedo, né? Elas casavam muito cedo. E uma coisa muito interessante que eu achei, que eu queria ler para vocês. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 30, o anjo diz que Maria achou graça, né, diante de Deus. Existe um homem na Bíblia que também achou graça diante de Deus, que foi Noé. Em Gênesis 6, no capítulo 6, versículo 8 e 9, né, Noé é descrito como um homem justo, perfeito em suas gerações e um homem que andava com Deus. Né? Então, por essas características de Noé, a gente pode ter uma noção de como era Maria. Né? Ela era uma jovem, uma adolescente, como qualquer outra adolescente judia. Aparentemente até poderia ser. Mas o diferencial de Maria poderia com certeza ser as mesmas atribuições de Noé. Né? Era uma pessoa temente, uma pessoa que andava com Deus, que acreditava na promessa de que um Salvador viria, né? Porque ela precisava acreditar. Imagina quanto tempo o povo judeu aguardou a chegada desse bebê. Né? De Isaías para frente, foram o quê? 600? 600 anos, mais ou menos, né? Da profecia de Isaías, do menino que viria, para os tempos, né, do Novo Testamento, basicamente, vamos dizer assim. 600 anos. Né? O povo aguardando esse Salvador. Né? E aí o anjo aparece para Maria e diz que ela daria a luz a esse Salvador. Ou seja, ela precisava crer que isso iria acontecer algum dia. Porque até então eram histórias, né? Que eram passadas de geração em geração, e Maria ouvia essa história, né? Constantemente. Então ela tinha fé de que Deus ia cumprir isso. Fé, devoção a Deus. Então Deus achou graça em Maria por conta disso. Né? Imagina a honraria que foi para ela ser escolhida para no seu ventre vir um Salvador. Né? É algo assim que nós não conseguimos compreender. Né? É algo assim muito além do que uma pessoa poderia sonhar. Até mesmo por isso que ela ficou tão constrangida. Por ela crer que isso iria acontecer. Né? Como assim? Igual nós aqui. Nós acreditamos que Jesus vai voltar. Né? Daqui a pouquinho você descobre que Jesus volta, mas quando ele voltar, ele vai vir na sua casa. Você, cara, calma aí, na minha casa? Como assim? Não, tá, olha só, fulano. Tá igual o Wagner de Guarulhos. Ó. Bom dia, Wagner. Bom dia, Regina. É tipo assim, Jesus vai voltar, mas eu vou voltar, tá bom, mas só que eu não vou aparecer no céu, não. Vou aparecer primeiro na casa do Wagner. Sabe? Como assim, cara? Você vai aparecer na minha casa. Então, é basicamente que honra, isso. né?
É basicamente a mesma coisa que aconteceu com Maria. É verdade. Eu imagino que ela deve ter ficado assim, né? Eu, Mariazinha aqui, que vive aqui na Galileia, tanta menina da idade dela, né? Desposada também naquela época. E aí tinha um complicador, né? Que seria ela aparecer grávida sem casar. Sem estar casada, né? Grande chance de ser apedrejada. Exatamente, ser abandonada por José, né? E ser apedrejada por adultério. Porque naquela época, o noivado ele já era considerado praticamente um casamento, né? Era um acordo firmado ali de noivado, o desposar já dizia que aquela mulher tinha dono, que ela tinha um marido, né? Apesar do casamento em si ainda não ter acontecido, o desposar uma mulher já era casamento. Pela sociedade já era considerado um casamento. Então, qualquer homem que se aproximasse daquela mulher já poderia ser considerado um adultério, tá? E ela poderia sofrer lá as sanções das leis, né? Era comprometida, né? Sim. Esse comprometimento que hoje em dia a gente, né, acabou sendo banalizado. Né? Ah, não, sou comprometida, mas daqui a pouquinho esquece o compromisso, já está com outro. Naquela época não era assim. Compromisso era compromisso. Né? A partir daquele momento ali, o noivo, ou seja, já começava a preparar a casa, já tinha as intenções de casar. Né? Não é como é hoje. E assim, o interessante é que quando o anjo Gabriel fala para ela que ela ia engravidar, ela perguntou como, né, que ia ser, e ele falou que o Espírito Santo desceria sobre ela e plantaria, né, o embrião no ventre, e que a prova de que aquela criança era o Messias era a parente dela, que é a prima dela, Isabel, que já era idosa e era estéril, que ficaria grávida também. Né? Então, ela saberia que a prova que Deus ia dar para ela de que o que ela estava esperando era o Messias, era a prima dela, estéril e idosa, ficar grávida no mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo que ela. Né? E aí, depois de um tempo, Maria fica sabendo que a prima está grávida e vai visitá-la. Né? Que é a mãe, Isabel, mãe de João o Batista, né? Aquele que batizava lá as pessoas nas águas. Aquele que viria para preparar o caminho, né? do Messias, do Salvador. Então, era muita informação para Maria, né? Era muita informação. E o mais interessante é José também nessa história, né? Que ele pensou em abandoná-la, mas você vê, né, como é o cuidado. Ele não pensou em fazer isso publicamente, nem expor Maria, para não prejudicá-la. Né? Ele iria fazer isso de forma muito quieta, silenciosa, mas ele ia abandoná-la. E aí o anjo veio e conversou com ele, falou que não, que ela tinha razão e tudo mais, e a história a gente conhece muito bem. E aí José acolheu Maria e casou com ela assim mesmo, tá bom? Bom dia, pessoal que tá chegando aí, dá um bom dia aí pra gente. Os comentários estão vindo pra gente muito atrasado. Tá vindo atrasada a beça, meu Deus do céu. E aí, quando Maria foi visitar Isabel, chegou lá João Batista, que já estava no ventre de Isabel, saltou de alegria quando Maria chegou lá grávida de Jesus, né? É coisa linda isso, né? Só Deus pra fazer um negócio desse. Né? E aí, gente, o que a gente pode dizer dos desafios que Maria enfrentou na sua maternidade? Primeiro, grávida, virgem. Já começa por aí. Segundo, o marido, né, o desposado dela, ter que aceitá-la grávida e entender que era do Espírito Santo, né? Porque pro homem isso é loucura. Né? Pois é. E aí tem que casar com ela. Depois a perseguição, né? Eles tiveram que sair, foram perseguidos. Então, foi uma vida inteira, uma vida praticamente inteira dedicada ao cuidado dessa criança. Até que ele pudesse se tornar homem e chegar o momento dele cumprir o propósito para a vida dele, né? Mas antes disso, houve todo um trabalho conjunto de Maria e de José, né? Para preservar essa criança. Boa tarde, Wallace. Amém? Então, essa sensação que muitas vezes, né, infelizmente, não falo isso infelizmente, a gente tem que
Maria não foi simplesmente uma caixinha que trouxe um presente. Né? Beleza, depois que você tira o presente, você esquece a caixa. Geralmente é assim, né? Descarta a caixa. A caixa você bota de lado e você fica, caramba, que presente bonito, e esquece a caixa. Né? Mas Maria não foi simplesmente uma caixa. Ela teve toda uma importância na criação de Jesus. E assim, é interessante a gente perceber que tudo o que ela passou, por exemplo, o que uma jovem hoje pensa quando ela tá para casar, né? Ela tá lá preparando o enxoval dela, tá noiva, né? Preparando o enxoval para casar. Ah, eu vou casar, né? Vou pra lua de mel, vou aproveitar o tempo com o meu marido, né? É o sonho de toda moça. E Maria, ela teve isso tolhido por um tempo, né? Por quê? Porque ela engravidou de Jesus e qual foi a ordem do Senhor dada pelo anjo? Que José não tocasse em Maria enquanto ela estivesse grávida, né? Então, olha que interessante. Maria, ela abriu mão por um momento de uma coisa que a faria feliz, que seria o casamento dela, concretizar o casamento, para poder conceber o sonho de Deus primeiro, né? Então, por um tempo, Maria abriu mão de algumas coisas particulares dela como uma moça, né, que queria casar, ter família e tudo mais, né, satisfazer o próprio marido. Então, ela teve que abrir mão disso por um bem que não seria muito maior, um propósito muito maior, né? Mas seria uma fase, porque um belo dia Jesus ia nascer, né? E Maria ia poder levar a sua vida de mulher casada normalmente. Mas por um momento ela teve que se privar disso, para que esse propósito de Deus se cumprisse à risca. E isso ensina pra gente uma lição muito preciosa. Muitas vezes Deus requer da gente, Deus quer dar para nós alguma coisa, algum projeto muito grande, e para esse projeto se concretizar, a gente tem que abrir mão, às vezes, de realizar sonhos pessoais. Né? Então você espera um pouco de realizar seus sonhos pessoais para poder realizar os sonhos de Deus primeiro. É aquela dedicação que muitas vezes você tem que dar a obra. Exato. É aquilo, poxa, eu estou sem tempo. Se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão daquilo. Né? Mas tipo assim, eu estou abrindo mão para algo maior que é a vontade de Deus. Sim. Né? E muitas das vezes nós temos dificuldade de fazer isso. Sim. E você vê que Maria, em momento nenhum, ela tosquerejou relativo a isso. E tipo assim, e a gente percebe que foi um abrir mão por um pouco de tempo, que era o necessário, né? Então, ela abriu mão de um momento em que ela sonhava em concretizar alguma coisa para fazer depois, para colocar a vontade de Deus como prioridade, né? E ela foi, e Deus sabia que ela tinha esse coração, né? Por isso que Deus a escolheu, que Deus sabia que ela ia cumprir a vontade de Deus acima de tudo, né? Então, por exemplo, até puxando um gancho aqui, quando a gente fala assim, a Bíblia fala que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Eu costumo dizer que o amor que a gente tem que ter por Deus é um amor que é demonstrado. Deus não é um Deus de amor falado. Ele demonstra amor o tempo todo, né? E quando a gente fala amar a Deus acima de todas as coisas, de forma prática, seria colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Então, a gente colocando a vontade de Deus em primeiro lugar em todas as coisas, significa que a gente ama. Porque Deus, ele espera que a gente ame com atitudes, não só com palavras. Entendeu? Então, o amar a Deus acima de todas as coisas é dar prioridade a Deus sempre. Se você estiver num local em que você tenha que escolher entre uma coisa ou outra, e você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida, então, no fim das contas, por amor, você acaba escolhendo a vontade de Deus, né? Isso é amor com atitude. E foi isso que Maria fez. Né? Não, eu vou abrir mão desse período, né, para poder eu cumprir esse propósito. E depois ela pôde levar a vida dela normalmente. Mas ela teve que cumprir esse primeiro momento, né? Fazer esse primeiro sacrifício, vamos dizer assim. Até né? o que a Ana Paula comentou, prioridades que geram grandes bênçãos mais à frente. Exatamente. É isso. E que muitas das vezes acontece na nossa vida. E nós não entendemos. Né? Porque aquilo, o nosso raciocínio, muitas das vezes, Deus vai nos abençoar naquilo que nós estamos pensando. Então, um exemplo, eu estou querendo um emprego.
Aí eu vou, entrego o meu dízimo, dou minha oferta, esperando que em troca. Né? Que em troca eu ganho um emprego. Um emprego que eu ganhe bem. E muitas das vezes não é isso. Muitas vezes Deus vai te dar uma coisa que no momento é muito melhor do que o emprego. Sabe? E muitas vezes seu emprego vai vir muito depois. Vai vir no momento que você mais precisa. Você acha que vai ser naquela hora. Muitas vezes Deus está te livrando de alguma coisa. De repente você tem um parente seu que está passando por uma necessidade enorme, passando por doença, um filho, alguma coisa, e Deus te livra. Só que o seu pensamento tá, eu ofertei, eu vou ganhar um emprego. É aquilo, pau, pedra, pedra. Não, para Deus não. Deus, ele olha no todo, ele olha lá na frente. Aí muitas vezes lá na frente, quando você diz, Jesus, agora o que eu vou fazer? Antes daquilo ali, Deus vai, ele traz a bênção perfeita para você. É aquilo. O colocar Deus em primeiro lugar, o colocar Deus na frente da nossa vida, é a gente acreditar que ele tem o melhor para nós. Essa é a grande questão. Né? Então, eu crendo nisso, poxa, o que vier é lucro. Sabendo o quê? Que vai vir na hora certa. Por quê? Porque Deus está à frente de todas as coisas. Deus é o primeiro lugar na minha vida. E essa atitude dela só mostrou que ela, quando ela aceitou, ela sabia o que estava fazendo. Né? Foi o que a Nilda falou ali. Ela era muito temente a Deus. Com certeza era temente. Né? E que ela seria forte o suficiente para passar pelas coisas que viriam depois. Né? Porque não é fácil para uma mãe, eu nem imagino isso, ver um filho ser assassinado da forma como Jesus foi. Né? Era o filho de Deus, né? Tinha um propósito muito, muito além do que ela imaginava, sim, mas tinha nascido dela. Né? Ela tinha gerado 9 meses, ela tinha cuidado quando criança. Impossível não ter sentimento de mãe. Impossível. Né? E ver o filho ser injustiçado, ver o filho ser covardemente assassinado, né? Era um propósito? Tinha um propósito maior? Tinha, mas era impossível ela não sofrer com tudo isso. Né? Com a perseguição, com as calúnias. O que ela não devia ouvir das pessoas? Né? O que ela não devia ouvir dela mesma? Né? É interessante que agora tá reprisando essa novela Jesus na Record, e lá mostra assim, os pormenores da sociedade, né? O que poderia acontecer naquela época e tudo mais. A gente sabe que quem faz novela, essas coisas, tem uma liberdade artística, né? Para poder criar outras coisas. Mas a gente para pensar que, imagina só, se o burburinho que não pode ter ficado em torno de Maria ter casado grávida. Né? Claro, de repente nem todo mundo sabia, mas alguns desconfiavam, entende? E tipo assim, a gente não sabe os pormenores dessa história. E ela era muito jovem, né? Ela não era uma mulher feita, vivida. Ela era uma menina, praticamente. Então, criar um filho... Ela nunca tinha tido um filho na vida, se viu grávida, né? E depois teve que aprender a ser mãe. Né? Ser mãe de uma criança que ela sabia que tinha um propósito muito grande. Deus teve que ensinar ela a criar? Teve. E com certeza o Senhor ajudou Maria nessa tarefa. E José junto ali. Né? Então, depois ela teve outros filhos. Né? Muita gente acredita que Maria, né, que a questão da eterna virgindade de Maria, né, isso não existe. Existem pessoas que defendem que Maria não teve outros filhos, né, e que os filhos que a Bíblia cita, né, os irmãos de Jesus que a Bíblia cita, seriam, na verdade, primos e não irmãos, né? Só que se pegar o original, eu esqueci qual é o termo, gente. Eu esqueci, mas eu peguei o termo para ver. O termo do original que se refere a irmão não quer dizer grau de parentesco de primos, mas irmãos mesmo, em essência. Tá? Então Maria teve outros filhos depois, constituiu a família dela. Né? Deus, por dedicar esse tempo em ter Jesus e criá-lo, Deus deu a graça a ela de ser mãe de outros filhos, dos próprios filhos. Até porque o Senhor sabia que depois o Jesus, né, tinha uma outra missão, ia morrer, ia ser assunto ao céu, ia para uma outra questão, mas Maria ainda era humana, estava viva. Né? Ela precisava ter filhos. Provavelmente Maria ficou viúva, né? Porque a Bíblia ela não cita mais nada sobre José depois, né? Então alguns historiadores pensam que ela pode ter ficado viúva cedo
E a gente sabe que uma mulher viúva judia naquela época precisava ter o apoio dos filhos, principalmente do primogênito. Jesus era o primogênito mais, ele tinha uma missão, né? Então, imagina só se ela não tivesse outros filhos para poder ajudar, apoiar, cuidar, né? Jesus tinha uma missão. Ele não ia poder ficar preso dentro de casa com ela, ele tinha uma missão. Entende? A gente até falando das coisas que ela poderia ter ouvido, tem até aquela passagem que fala, mas isso daí não é o filho do carpinteiro? Ou seja, quando é falado daquela forma ali, na verdade é uma forma pejorativa. Né? Não é simplesmente, o filho do carpinteiro. Não, mas tipo assim, esse cara é uma pessoa comum como nós. Né? É aquilo, muitas das vezes a gente olhar, o seu vizinho, né, a sua vizinha no caso, é mãe do Messias. Como assim é mãe do Messias? Até mesmo porque os judeus eles não esperavam um Messias milagroso do jeito que Jesus foi. O milagre que eles queriam é um milagre igual foi com Davi, um líder, né, um rei, né, um novo Davi. O que eles esperavam era isso. O que eles esperam, muitos esperam até hoje, é um novo Davi, que vai vir, vai resolver o problema na guerra lá com os palestinos, tudo mais, que vai tomar a frente da nação assim como Davi tomou. Só que Jesus veio o quê? Pregando graça. Por isso que quando Jesus pergunta aos seus discípulos, muitos falam que ele era Jeremias. Muitos dizem que você é um profeta, que você é o quê? Jeremias, porque Jeremias sempre clamava pela nação, né? Chorava pela nação, tudo mais. Então Jeremias tinha toda aquela bondade, sabe, em suas palavras ali e tudo mais. Então Jeremias era muito visto dessa forma. Então quando comparam Jesus a Jeremias, era por causa disso. Por causa dessa bondade que Jesus demonstrava em ajudar as pessoas. Né? Por mais que a história de Jeremias é um pouco diferente, mas eles fazem essa associação por causa disso. Então, ou seja, desde pequeno, Jesus ele já era, vamos dizer que, desde o momento que ele apareceu, ele já apareceu sendo desprezado. Primeiro, como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Já começou por aí, porque era um local extremamente desprezado, tudo mais. E tipo assim, não tem como, cara, não tem como. E tipo assim, a Bíblia não fala que Maria e José precisaram guardar segredo de que Jesus era o Messias, né? Provavelmente a família sabia. A família deles, né? Os avós e tudo mais sabiam. Mas ninguém acreditava, né? A verdade era essa. Como assim, esse menino? Não, claro que não, né? Ninguém levava fé de que aquilo fosse verdade. E eles foram tocando a vida deles a si mesmo, né? Você não vê na Bíblia o tempo todo eles querendo provar para o mundo que Jesus era o Messias. Até porque naquele momento era interessante que Jesus não fosse tão exposto, né? Porque ele tinha uma missão na vida adulta. Então, já tinha sido perseguido quando bebê, né? Então imagina só, a gana que Satanás tinha de, né, matar Jesus antes do tempo para poder evitar o plano de Deus de se cumprir. Entende? Então, foi até bom, por um lado, pra gente pensar, o povo desacreditar, achar que não era ele. Porque isso o protegeu. Né? Muitas vezes Jesus fazia curas, né, e tudo, e milagres, e ele falava para não falar para ninguém. Tipo assim, não conte isso, né? Não espalhe nada, não fala nada para ninguém, né? Não falar, mas você é um não sei o que, não fala nada, né? Então Jesus algumas vezes ele pedia para as pessoas até ficarem quietas, não falarem, porque não era ele fazia por amor, por amor, não precisava se mostrar, não precisava ter que provar a todo custo que ele era o Messias, né? Uma hora isso ia ser provado, mas na hora certa. Até conforme a Nilda falou, naquela época tinha muitos outros que também se apareciam como Messias. Sim. E assim como tem hoje, a gente vê hoje aí muitos Messias também, né, gente? Messias, não tudo quanto é lugar. Pois é. E assim... E a única exposição que Jesus teve foi aquela vez na festa, que eles esqueceram Jesus. Sim, E quando voltou, Jesus estava lá conversando com os doutores da lei e dando aula para os caras. Então, tipo assim, quem é esse garoto? Que sabe isso tudo que a gente está falando aqui. Né? Foi o único momento ali que Jesus já acabou sendo um pouco mais exposto, mas você vê que foi resumido, pegaram ele, foi embora e acabou. E no primeiro milagre, né, que foi transformar a água em vinho no casamento lá nas bodas de Caná, né? Então, aquilo ali foi um milagre. Que Maria mas aí já foi depois da tentação. Sim, mas aí é uma coisa assim, foi uma exposição pública, vamos dizer assim, né? E uma coisa que Maria, até Maria, né, pediu para ele fazer
né? Quem sabe esse menino já não tinha feito alguma coisa dentro de casa e Maria sabia que ele podia fazer, né? O que ele podia fazer. Já tinha experimentado alguma coisa nesse sentido. A gente não sabe, né? Esses pormenores um dia a gente vai saber, né? Deus vai mostrar pra gente, vai explicar. Jesus curou a amiguinha, né? Quebrou a perna. Que a gente não sabe, né? De repente o irmão dele ficou doente em casa, a mãe pediu pra ele curar, ele curou, não sei, né? Pode ter acontecido alguma coisa na infância dele, né? Mas a gente não sabe. O que acontece? Uma coisa interessante, o que dá a entender lá em Marcos, no capítulo 3, do versículo 33 a 35, mais ou menos, onde passa aquela passagem que a família, a mãe, os irmãos e a família de Jesus vai até ele e ele está ocupado, né? Ele tá ensinando e a família chega lá de fora e mandam chamar Jesus, né? Sua família, sua mãe, seus irmãos estão lá fora. E ele diz, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui, né, ouvindo e fazendo a minha vontade. Né? Alguns historiadores acreditam que não existia consenso entre a família, o grupo familiar todo de Jesus, os familiares, com relação a ele ser Messias, a ele ensinar e tudo mais. E entravam muito em embates, né? E muitas vezes requeriam de Jesus algumas explicações. Só que esse momento em que Maria vai com os irmãos e todos lá, eles dizem que seria um desses momentos em que eles vão atrás de Jesus para querer essas explicações, né? E Jesus não tinha tempo para perder com isso, né? Ele tinha um propósito, uma missão, um ministério que era um tempo muito curto, né? 3 anos. Ele precisava remir o tempo, ele precisava fazer o que ele tinha que fazer. E não podia ficar perdendo tempo com essas coisas, né? E muita gente até não entende essa fala dele, né? Poxa, a mãe dele, o irmão dele, como é que trata assim? Não sei o que lá. Não. Eles já sabiam que desde menino que ele tinha uma missão. Né? Então, é como se a gente dissesse assim, alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, a tua missão durante 1 ano você vai andar por todos os estados brasileiros, pregando. Aí a sua família fica sabendo, amém, glória a Deus, é uma festa, né? Aí quando você tem que ir, sua família quer no teu ouvido. Não, porque olha só, fulano, não é melhor você... Não, eu tenho uma missão, a minha missão é essa, eu tenho que cumprir. Ou seja, eles já sabiam qual era a missão de Jesus. Sabia que Jesus não estaria em casa o tempo todo, né? Agora, Maria teve que lidar com isso. Até com os próprios outros, os filhos, os irmãos, né, de Jesus, falando o tempo todo, ele nunca tá aqui, a senhora tá sozinha, imagina, né? Ele vive andando por aí, a gente não sabe se tá vivo, se tá morto, se aconteceu alguma coisa com ele. Até mesmo porque ele era o irmão mais velho. Sim. Então, era dever dele estar ali. Era o dever, a responsabilidade dele era cuidar da casa. Sendo que o propósito dele era muito outro, exatamente. Ele, como filho de Deus, nós sabemos qual era o propósito de Jesus na Terra. Não era simplesmente cuidar da família dele, mas sim de todas as famílias. Sim. Né, de pregar o evangelho e tudo mais, aquela história que nós... Sim, que a gente já conhece muito bem, né? Então ela foi testemunha depois, né, da crucificação, e ela ficou lá aos pés da cruz, né, vendo todo aquele sofrimento de Jesus. E aí, quando Jesus olha para ela, ela diz que a partir daquele dia, João, né, tinha que receber Maria como mãe. Né, ele colocou outra pessoa ali para tomar essa responsabilidade, seria sido o filho primogênito, vamos dizer assim, né? E cuidar dessa mulher, né? Cuidar dela. Que é aquele momento que ele fala, mulher, eis aí o seu filho, eis aí sua mãe. Isso aí. Então, né? tia, para mim, assim, eu sei que você está sofrendo por mim, por você ter me gerado. Mas não, cuida do seu filho. Que está aí. O meu propósito é outro, eu estou indo pro pai... Meu propósito é outro. Sua preocupação não é comigo. Eu sei que, tipo assim, eu sei que você está sofrendo por mim. Mas sua preocupação tem que ser com ele. Se preocupa com o seu filho, não comigo. Sim. E isso está em João, tá, gente? João capítulo 19, versículo 25 a 27. E eu não imagino como foi o sofrimento dela. O meu filho, ele tem uma marquinha pequenininha aqui no braço. Pequenininha. Na época, aqui em casa, eu nunca te contei isso. Olha aí, agora, revelações. Na época que no meu quintal a gente não era cimentado, não era nada, era muito barro, né? Tinha chovido e eu vim com o Biel da rua. Nisso que eu vim com ele da rua, eu abri o portão, aí eu coloquei ele assim, eu larguei ele. Naquele momento que eu larguei ele, que eu fui fechar o portão, ele tentou andar.
Nisso que ele tentou dar, ele escorregou e cortou o braço. Uma ferida bem pequenininha, gente, bem pequenininha mesmo. Sendo que aquilo ali, eu sempre me lembro daquilo, cara, ele só caiu porque eu larguei ele. E sempre que eu olho para aquela ferida dele, eu lembro disso. Né? Que ele tem aquela feridinha, ele tem aquela marquinha, aquela cicatriz, isso, lembrei da palavra. Ele tem aquela cicatriz, eu lembro que aquela cicatriz ele tem porque eu larguei a mão dele. Então, ou seja, se uma simples cicatriz, até hoje eu me lembro, agora você imagina o que Maria passou vendo Jesus carregando uma cruz, Jesus apanhando, Jesus sendo crucificado. Né? Prego nas suas mãos, sendo cuspido, xingado, prego né? nos seus pés. Agora imagina o tamanho da dor daquela mulher. Então, essa mulher, ela não foi escolhida à toa. Deus não escolheu simplesmente, não, escolhe qualquer uma lá, vai lá embaixo, lá, pega uma mais ou menos lá, não. Né? A palavra de Deus diz que Deus viu graça em Maria. E por isso ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. Então, quando você pensa nisso tudo, aí você para e pensa, cara, será que eu teria estômago para passar por uma situação dessa? Eu falo por mim, cara, eu não teria. Eu não teria. Quem é mãe e pai sabe bem, né? Às vezes um filho nosso toma uma injeção, a gente quase morre. A gente quase morre. O pescoço do Romano daquele lá, não ia dar certo. Né? E ela foi... acabar eu ser crucificado junto com ele lá, porque... Exatamente. A gente não sabe nem... Até pelo motivo de repente, José não estar mais, né? A gente não sabe qual a reação que José teria numa situação dessa como pai. Então, a gente nunca sabe. Né? E ele não estava ali naquele momento. E Deus sabe por quê. Né? Deus sabe por quê. A facilidade do apego que nós temos, né? O ser humano tem, é muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? Vamos encerrar já, tá, gente? Então diz assim: como filho mais velho, Jesus teria a responsabilidade de cuidar da sua mãe na velhice. Mesmo quando estava cumprindo seu propósito de salvar a humanidade, Jesus não se esqueceu de garantir que a sua mãe estivesse bem cuidada. Com esse ato, ele mostrou que cada pessoa individualmente é importante para Deus. Ele se preocupa com todos os detalhes das nossas vidas. Né? E depois que Jesus morreu e foi assunto aos céus, né? Lá em Atos, né? naquele momento da festa de Pentecostes, quem estava lá? Maria estava lá. Né? Maria, os discípulos, os apóstolos estavam todos lá. Né? E Maria estava lá também. E se tornou depois uma pregadora da palavra, eu acredito. Né? Se tornou depois uma propagadora da palavra. E com como é que eu vou dizer? E com know-how, né? Porque ela foi a mãe, né? Ela gerou. Né? Então, poderiam duvidar de qualquer apóstolo ou discípulo, você sabe-se lá. Mas dela que gerou, né? Então ela tinha até muita força e voz para poder falar. Aí você vê, né? Hoje em dia tem muita gente que fala assim... tem muitas denominações evangélicas que não aceitam, por exemplo, o fato de haver pastoras, né, pregadoras da palavra, né, e que mulher não pode falar, não pode pregar, não pode não sei o quê. E aí eu vi uma frase uma vez que me marcou. A frase dizia assim: se uma mulher pôde carregar o verbo no ventre, por que não pode carregar nos lábios? Né? E eu falei assim, caraca, é forte essa, é forte, e é verdade, né? E também tem uma outra linha teológica que diz o seguinte: Deus é tão grande, tão poderoso, que ele não pode habitar em nós, porque nós somos pecadores, né? Nós somos humanos pecadores. Então Deus tem tanta ojeriza ao pecado que é impossível Deus descer para se relacionar com o homem. Né? Então, como é que Jesus pôde vir de um ventre de uma mulher adâmica? E veio. Né? Então, esses pequenos detalhes quebram alguns conceitos, né? De que Deus não pode se relacionar com a gente. Né? Tipo, uma vez eu falei com uma pessoa assim, uma vez eu estava orando e tudo mais, o Senhor veio no meu quarto, o Senhor me visitou, o Senhor falou comigo. A pessoa, para com isso, pelo amor de Deus, não fala isso não. Deus é muito grande, Deus é muito santo para poder falar com você. Né? Então, tipo assim, se a gente vê uma mulher simples, humilde, pobre, né? Uma de natureza adâmica como nós somos, pecadora, né? E gerar o Messias. Jesus ia nascer da onde? Né? Apesar de um ventre. Né? E um ventre de uma mulher temente a Deus, que amava a Deus, amava as suas leis. E foi o que aconteceu com ela.
Né? Então, será que o nosso Deus Todo-Poderoso é tão cheio de dedo assim que não consegue ficar perto da gente? Que poder é esse? Né? Não, apesar de ser o que somos, Deus está querendo sim estar com a gente sempre. Não foi à toa que ele mandou Jesus, né? Para restabelecer esse contato com cada um de nós. Né? E Maria foi o vetor desse propósito. Né? Tantas pessoas na Bíblia, ao longo da Bíblia, foram usadas por Deus para que se cumprisse um determinado propósito. Maria também entrou nessa questão aí. Então, quando você agora pegar lá o capítulo 1 do livro de Mateus, leia. Leia a genealogia. Porque a gente pensa, meu Deus, para que fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano, Então, quando você lê aquilo, você percebe que todas aquelas pessoas fizeram parte de um propósito. E que o propósito foi, um dia o Salvador vai vir. E Deus precisava manter aquela linhagem, precisava manter a palavra dele de que ele seria o leão da tribo de Judá, que ele viria da linhagem de Judá. Por quê? E aí a gente lê o Antigo Testamento, lê o capítulo 1 de Mateus, e a gente vê a genealogia e vai vendo todas as pessoas que foram os avós, os bisavós, os tataravós de Jesus. Né? Toda essa linhagem, humanamente falando, da família dele. Ok? E é interessante que a gente vê que na linhagem de Jesus não houve interferência de mistura, né, com outras coisas que não fossem do propósito de Deus. Né? Jesus ele precisava vir de uma família, de uma linhagem santa, de uma linhagem que tinha um propósito específico. E aí a gente vai descobrir isso como? Lendo a genealogia. Que a gente sempre pula, né? Depois disso, eu aprendi a ler genealogia, né? Eu comecei a me interessar. Pelo menos compreender, precisava assim, genealogia não pula. Sim, pelo menos teve uma importância. Isso, teve um propósito, né? Deus não dá ponto sem nó, tá bom, gente? E agora também, né, o que Nilda falou que eu ia fechar agora, Nilda leu meus pensamentos, né? Imagina a felicidade que Maria ficou quando viu Jesus ressuscitado. Imagina, gente. Depois dela ver toda aquela atrocidade, ver Jesus de pé ali, né? Nossa, imagina, não tem nem como descrever uma coisa dessa, né? Ele ainda ficou um tempo aqui na Terra, né? Depois, antes de ser assunto. Então, assim, é muito interessante que ela pôde contemplar a dor e o sofrimento, mas ela também pôde contemplar a ressurreição. Né? E Deus com certeza não ia deixar Maria ficar de fora dessa festa também não. Né? E ela viu o filho dela depois ressuscitar e tudo mais. Você sofreu, você passou por isso tudo, mas aqui, o propósito foi cumprido. Sim. Né? Tudo que eu vim fazer na terra, eu consegui fazer. As escrituras se cumpriram e aqui estou. É assim, cara, a prova de que tudo que aconteceu valeu a pena. Que as escrituras verdadeiramente se cumpriram. Tudo que aconteceu com você não foi à toa. Sim. Tudo que você fez por mim não foi à toa. Né? E Jesus apareceu ali como Cristo, como corpo glorificado, aquele que um dia aparecia, daqui a pouquinho ele sumia, comia peixe, daqui a pouquinho ele aparecia de novo, poderia passar dentro de uma parede, ninguém sabia como ele tinha aparecido. Ninguém sabia como ele tinha subido. Geralmente, quando ele aparecia, era aos domingos, tá, gente? Até colocando um pormenor aqui, era aos domingos. Por isso que fazemos o culto aos domingos, gente. Porque Jesus aparecia, geralmente, aos domingos. Então, Maria vendo aquilo tudo ali, tipo assim... Sabe, eu fiz parte disso. Eu fui parte ativa disso tudo. Durante todos aqueles 30 anos ali, antes de Jesus se revelar para o mundo... Foi Maria que cuidou dele. Foi Maria que preparou tudo ali. Ó. Hoje você tem vida e saúde, lógico, por Deus. Sim, por Deus. Mas porque você teve uma cuidadora. E quem foi essa cuidadora? Maria. Foi Maria. Então tá vendo como que muitas das vezes a gente coloca a Maria tão de escanteio, mas ela tem uma importância assim, tão astronômica, tão maravilhosa assim, nas escrituras, que muitas vezes nós evangélicos, né, eu digo isso como cristão, como evangélico, muitas vezes a gente despreza simplesmente porque de repente tem uma outra religião que acaba idolatrando Maria. Mas não, ela foi uma mulher super, mega importante. Sabe? Não à toa bendita, né, aos olhos de Deus, mediante a todas as mulheres da terra. Sim. Isso não é pouca coisa. Sim. E Maria, ela foi um exemplo para nós de que vale a pena cumprir um propósito que Deus estabeleceu para nós.
independente da sua situação financeira, independente do que as pessoas falem de você, independente de qualquer coisa. Se Deus tem um propósito na sua vida, não importa o seu meio, não importa a sua renda, não importa onde você more, mas importa é o propósito que Deus tem na sua vida. Sim. E Maria nasceu com uma missão. Todos nós nascemos com uma missão. Maria nasceu com uma missão grandiosa. Né? Acho que ela nunca imaginou que a missão dela na Terra seria gerar o Messias. E ela cumpriu até o fim. Não só gerar, né? Porque depois de gerar e dar à luz, ela ainda teve que cuidar. Né? Então, a vida de Maria, o início do propósito de Maria começou no momento em que ela concebeu Jesus. O propósito pela qual ela nasceu. Né? Ali começou o ministério de Maria. Ser mãe. Né? Esse era o ministério dela. Então, ela cumpriu o propósito dela de gerar, de dar à luz, mas também de cuidar. Então, ela foi fiel até o fim. Na morte, né, na crucificação, na ressurreição, pós-ressurreição, porque ela continuou, ela estava lá em Pentecostes, né? Então, ela foi cumprindo todo o propósito que Deus tinha para a vida dela, né? Porque quando Jesus nasce, gente, e vem ao mundo, e ela cuida, e Jesus começa a cumprir o ministério dele, Maria continuou cumprindo o ministério dela. Embora Jesus fosse para outro lugar cumprir outra coisa, o propósito para que Maria nasceu continuou sendo cumprido. Então, a morte de Jesus, a ressurreição, Jesus ir para o céu e Maria ficar, não significa que Maria acabou tudo para Maria. Não, ela continuou cumprindo o propósito para o qual ela nasceu até o dia da morte dela. Até o dia que ela morreu. Né? Ela deu à luz, ela gerou, ela deu à luz, ela cuidou, alimentou. Quando cresceu, ela acompanhou o ministério, acompanhou a crucificação, ressurreição, acompanhou tudo. Quando de fato esse menino, né, entre aspas, não estava mais, ela continuou pregando o que ele ensinou até a morte, né? Então, olha que vida com propósito, né? Às vezes o nosso propósito não é tão grandioso como foi o de Maria, mas ainda assim é grandioso. E a gente nasceu para quê? A gente nasceu para cumprir o quê? É isso que a gente tem que saber, descobrir. Então, Maria é um exemplo para nós de que é possível viver os planos de Deus até o fim, tá? Ela é um exemplo de mãe, de mulher, né? De pessoa batalhadora, de pessoa persistente, com fé, né? Que teve seus altos e baixos, mas venceu, foi até o fim, né? Uma mulher que não era nada, era uma adolescente quando começou tudo. Amém? Então, a mensagem que a gente quer passar hoje com relação a Maria, não só para as mulheres, mas também para os homens, cumpra o seu propósito. Eu sou mãe, eu cuido dos meus filhos o dia inteiro. Como é que Deus vai ter um propósito na minha vida? O seu propósito é esse, você é mãe. Né? Meu sonho é ser uma grande pastora. Então você pastoreia a casa primeiro. Né? Pastoreia os filhos. Pastoreia quem está ali debaixo do seu teto. Ali você já está cumprindo um propósito. Né? Então, ser mãe, como Maria mostrou para nós, é mais do que cuidar e alimentar, é acompanhar, né? É ensinar, educar de todas as formas, mas também cumprir um propósito de Deus na vida da gente e dos nossos filhos. Tá bom? Então, o ensino que Maria traz pra gente é esse. Né? Apesar da gente não ser nada, Deus conta com a gente para grandes coisas. Tá bom? Tá bem, meus irmãos? A gente vai encerrar. 11h24. Porque a gente começou tarde também. Começamos tarde. Né? Mas feliz Dia das Mães para todas as mães. Feliz Dia das Mães, os pais que são mães também, né? Também tem isso. Cuidam tanto quanto as mães, né? É verdade, Nilda. Quem somos nós para diminuir Maria? Né? Quem somos nós? Que foi uma baita de uma missão. Né? Gente, fiquem com Deus. Um bom domingo para vocês. Lá na igreja aqui de Santa Bárbara, tá sendo distribuído o kit da ceia de logo mais, tá bom? Então, se você puder, dá uma passadinha lá na igreja para pegar o seu kit para ceia. Logo mais às 18 tem o nosso culto, vai ser o culto de ceia também. Que vocês tenham um domingo abençoado. Quem não pode ir lá visitar a mamãe, né? Viajar para ver a mãe.
Que Deus esteja confortando o coração de vocês. Vai passar, isso tudo vai passar, né? Se Deus quiser. E a gente vai poder abraçar aqueles que a gente ama tanto, né? Varis está perguntando cadê Larissa. Larissa hoje não veio, Varis, mas a gente vai chamá-la de novo. Tá bom? Se Deus hoje quiser. A gente nem chamou ninguém, principalmente porque é Dia das Mães. A gente até pensou, né? Pensou em chamar, mas geralmente a família está reunida, as mães estão fazendo alguma coisa. E as professoras da escola dominical, né, a maioria são mães também. Então a gente preferiu não chamar ninguém. Mas com certeza semana que vem vai ter alguma surpresa aqui. Se Deus quiser. E para a criançada do Eclésia Kids, a professora Raíssa gravou um vídeo aula para vocês da EBE. Tá muito legal. Ela colocou no Facebook dela, compartilhou pelo WhatsApp com algumas pessoas. Então, bota a criançada para assistir a videoaula da tia Raíssa, tá bom? Do Eclésia Kids. Pais e mães, coloca aí para assistir, tá bom? Feliz Dia das Mães para todos vocês. Felipe. A paz, meu amigo. Fiquem com Deus, tá? Tem um domingo abençoado aí. À noite a gente se encontra virtualmente pro nosso culto online às 18h, ceando, se Deus quiser. Amém. Amém? Beijo, Amém, gente. meus irmãos. Tchau. Fiquem na paz. Fiquem com Deus.